Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ou bem-vinda ao nosso encontro de hoje. Hoje irei tratar sobre o tema empreender ou intraempreender. Eis a questão. E se você também tem dúvidas, se não sabe se empreende ou se intraempreende, ou também não conhece o que significa o termo intraempreender, essa série com 4 postagens irá tirar suas dúvidas e você certamente vai conseguir decidir se empreende ou se intraempreende. Então, vamos lá? Segundo Hidalberto Chiavenato, no trabalho Empreendedorismo, dando asas ao espírito empreendedor, do ano de 2012, ele definiu empreender como um termo que deriva de um termo francês, que significa entrepreneur. Entrepreneur é aquele que assume riscos e começa algo inteiramente novo. O mesmo autor também define como sendo a pessoa que inicia ou dinamiza um negócio para realizar uma ideia ou um projeto pessoal, assumindo riscos e responsabilidades, inovando continuamente. Então, empreender, inovação, assumir riscos, inovar continuamente, assumir responsabilidades, são quesitos que fazem parte do papel empreender. E ainda diz que tal comportamento aparece presente em outros estágios do negócio, como, por exemplo, quando a terceira geração assume, seus sucessores naturais assumem, ou então quando o gerente proprietário adquire uma empresa dos seus fundadores. Porém, o autor também destaca o seguinte, que o espírito empreendedor se faz presente em todas as pessoas que estão preocupadas e focadas em assumir riscos e inovar continuamente, mesmo que não estejam em seus negócios próprios, não tenham começado ou iniciado uma empresa ou não estejam em uma empresa própria, mas atuando em uma empresa de outrem. Esse papel de atuar em empresa de outrem, de se dedicar de tal forma que se aplica, que assume riscos, que mais que veste a camisa, é realmente assumir a essência do negócio e olhar para ele e tratar dele como se fosse seu próprio, seu pertencente. E ali olha a sua visão de futuro através desse negócio, não se dissociando dele necessariamente, pelo menos ao longo do tempo que planeja estar ali. Então, intraempreender é aplicar-se, é dedicar-se a realizar o negócio de outrem através da dedicação e da aplicação de suas expertises e do seu empenho profissional. Assim, o intraempreendedor é aquele que empenha sua expertise no negócio a tal ponto que ela se torne essencial. Portanto, cabe a pessoa decidir se deseja empreender ou intraempreender. Ou seja, se vai dedicar-se a desenvolver um negócio pessoal, um negócio próprio, um projeto próprio, uma empresa, uma instituição, enfim, por conta própria, ou seja, vai definir no que deseja trabalhar, vai levantar dados e informações que lhe subsidiem essa decisão. O empreendedor, apesar de seguir algum feeling próprio, ele tem a noção da responsabilidade que ele assume. E ele também corre riscos, mas riscos calculados. Tem algum percentual de um risco desconhecido, mas a sua expertise, ela se ancora em um assumimento de um risco que ele realmente está disposto a correr por entender para onde está indo, por conhecer o percurso natural que aquela decisão vai levar. Então, ainda que tenha algum ponto cego, ele assume riscos
com um percentual de riscos conhecidos. Não é simplesmente um tiro no escuro. Ou seja, não é uma decisão simplesmente baseada em feeling somente e exclusivamente. Pode ser que uma decisão assim, em algum momento, ela alcance sucesso pela dedicação, pelo empenho, pelo somatório de conhecimento que essa pessoa traga. Mas as chances são bem menores do que quando o empreendedor se aplica a um negócio que ele tem boas informações, que ele sabe como funciona, que ele tem uma boa noção daquele mercado, que ainda que ele tenha identificado uma nova necessidade, ele tem uma forte noção do que ele vai fazer e para onde ele vai. Ele tem uma visão de futuro. Não é simplesmente uma ideia de chegar a trabalhar, converter empenho em valor e sem saber para onde vai. Ou sem uma projeção de crescimento, de desenvolvimento, do que vai fazer a partir daquele ponto, certo? O intraempreendedor, da mesma forma, ele vai entrar em uma organização e ele vai olhar a visão de futuro que ele tem. Ele vai entender até onde ele pode chegar ou onde ele deve ir dentro daquela estrutura. E onde ele pode levar aquela estrutura. Ele vai sonhar aquela estrutura a um olhar de futuro. E onde ele quer estar nesse olhar de futuro, nesse momento futuro. E ele vai fazer uma análise das capacidades daquela organização de realmente corresponder a esse futuro. Às vezes, os problemas que esse intraempreendedor irá encontrar exatamente estão presentes dentro da cultura organizacional. São barreiras de funcionamento, são barreiras de conhecimento, são tetos de capacidade que dentro da organização acabam limitando o seu próprio crescimento. Então, que inviabilizam essa visão de futuro que esse intraempreendedor tem. E aí cabe a esse intraempreendedor só pesar se aquela estrutura vai satisfazer as suas necessidades de realização ou não. Muita gente parte para empreender por necessidade, algumas por oportunidade e outras pelo senso, pela necessidade de realização, ainda mais observando o seu nível de autoconfiança e a sua disposição em assumir riscos. Mas nem sempre esse perfil empreendedor ele se realiza fora de uma estrutura já existente. Muitas vezes, essa realização, essa capacidade de assumir riscos, essa autoconfiança que se empenha nos processos e naquilo que acredita, acaba encontrando espaço numa estrutura já existente, que é, nesse caso, o papel do intraempreendedor. Assim, seja empreendedor ou intraempreendedor, ambos precisarão decidir sobre o que o realiza, identificar o que o realiza, o que a realiza, ter confiança sobre o que decide. Isso é muito importante. Não deve-se tomar decisões simplesmente no escuro, somente por feeling. É preciso subsidiar-se de informações que realmente garantam algum nível de segurança com relação à decisão que está sendo tomada. E aumente essa assertividade e essa certeza que vão culminar em confiança nesse processo decisório. E ter capacidade para decidir assumir risco. Assumir riscos é uma decisão, não é uma consequência simplesmente quase que culposa de algo que decidiu fazer. Não. Assumir riscos é uma decisão consciente e consequente que o empreendedor ou intraempreendedor deve tomar baseado em informações e dados e ancorado no seu nível de conhecimento e de expertise, nível de domínio dessas áreas, dessas competências, dessas habilidades que ele deve carregar e deve se preocupar em desenvolver. Então, tanto para um ou para outra decisão, que é empreender ou intraempreender, será um enorme diferencial se a pessoa tiver conhecimento em áreas de gestão e de administração geral. Então é isso. Hoje é a primeira postagem da série Empreender ou Intraempreender. Eis a questão. E você, ao final da série, estará bastante bem informado e consciente
a respeito da decisão se empreende ou se intraempreende. Os próximos assuntos eu irei tratar sobre o que é empreender, o que é intraempreender e irei trazer diferentes subsídios que vão lhe dar informações e dados importantes para esse processo. Também ao final eu vou fazer uma provocação. Eu vou querer saber se você vai decidir empreender ou intraempreender, tá? Até o nosso próximo encontro. Tchau!